Olá, eu sou a Patrícia do Se Vira Mulher e em parceria com a Rodonaves, vamos falar mais sobre plantas para dentro e para fora de casa. Podemos categorizar as espécies em 3 grupos. 1. O grupo das plantas de sol pleno, ou seja, são aquelas plantas que precisam de sol o dia inteirinho. 2. O grupo das espécies de meia sombra, são espécies que precisam de um pouco menos de sol, mas ainda assim precisam de 2 a 4 horas de sol direto para conseguir se desenvolver. E 3, as espécies de sombra, que são plantas que não precisam de sol direto, mas precisam de luminosidade natural. Sendo assim, você precisa conhecer o ambiente do qual você quer plantar a sua muda. Você precisa entender o quanto de luminosidade ela tem, se ela bate o sol direto, se não bate o sol direto, qual é o horário do sol. Por quê? O sol da manhã é um sol mais fraco. Ele é mais indicado para essas espécies de meia sombra, que precisam só de um solzinho para se desenvolver. Do meio da manhã até a tarde já é um sol mais forte, que pode queimar algumas espécies. Então é preciso escolher a espécie correta. Então, fora de casa, podemos plantar qualquer dessas 3 categorias. A gente só precisa verificar se o espaço onde ela está é correto com a indicação solar dela. Para dentro de casa, o ideal é a gente escolher plantas de sombra ou de meia sombra. Dê preferência para as de sombra. As plantas de meia sombra precisam de sol, então elas precisam estar muito próximas da janela. A janela precisa entrar um pouquinho de sol, pelo menos por umas 2 horas por dia, tá bom? Já as plantas de sombra não precisam de uma janela com sol, mas elas precisam estar próximas da luminosidade natural. Ou seja, elas não podem estar dentro ou atrás de móveis, dentro de banheiros fechados, onde elas não consigam receber luz natural, embaixo do parapeito da janela, atrás de muros ou embaixo de coberturas onde elas não consigam nem um pouquinho de luminosidade. Também não é recomendado deixar as plantas de meia sombra mais distantes da janela do que 3 metros. É possível que a sua planta esteja numa situação ruim e ainda sobrevivendo, mas ela não vai durar muito tempo. Ela começa a ficar um pouco mais feia. Então por isso é legal a gente tomar um certo cuidado com isso, tá? Lembre-se, planta de sombra não vive na sombra, ela precisa de luminosidade. É que a sombra para a planta é diferente da sombra para a gente. Você percebeu que eu não falei ainda sobre espécies? Pois bem, tem tantas no mercado que o ideal, antes de qualquer coisa, é que você saiba exatamente qual é o local onde sua planta vai ser plantada. Se tem muito sol, se tem pouco sol, se tem sombra. Agora eu vou dar alguns exemplos. Plantas de sol. Todas as árvores amam sol. Grama precisa de sol. Suculenta, sol. Meia sombra. Neomáricas, marantas, algumas tradescântias, todas essas precisam de meia sombra. Sombra são as espécies mais verdes, folhagens mais escuras e folhas maiores. Monstera, dracenas, lírios da paz, zamioculcas, espadas de São Jorge. Essas são plantas de sombra, mas não se esqueça, elas também precisam de luz, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e assistam os nossos outros vídeos. Tchau!